queria convidar aqui agora o professor Sérgio, a professora Andressa, da área de Ciências Naturais, para darem a contribuição deles aqui ao nosso evento. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tem um monte de gente aqui que eu estou vendo pela primeira vez, até porque tem gente que aparece na videoaula, mas nunca abriu a câmera, então são pessoas incógnitas para mim, tá certo? Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Queria deixar bem claro que Rafael me deixou logo triste, que eu descobri que eu não passaria no Enem, porque eu chutei um monte de coisa. Eu não sabia dessa teoria, inclusive chutei muito de química e de física no outro jogo. Por favor. Ela chutou de biologia. Mas eu não estava preparado, muito bem preparado na época. E eu aprendi isso da pior forma possível. Tinha uma questão lá que era um astronauta que tinha um irmão gêmeo que viajou para fora do planeta na velocidade da luz, e quando ele voltou, qual seria a diferença de idade entre os dois? Eu só pensei, que viagem é essa? Aí eu chutei e acertei. E bom que não tinha essa teoria na hora lá, senão não tinha caído no soco, né? Então, o que eu tenho para falar em biologia os professores que vieram antes de mim me ajudaram muito, porque biologia é interpretação de mundo. Vocês já viram interpretação de texto, já viram interpretação corporal, já viram interpretação de várias coisas. Então, a gente vive no mundo e a gente também é ser vivo. Então, se você parar e prestar atenção na interpretação de mundo, você entende a biologia sem precisar saber dos teóricos necessariamente que estão por trás daquelas ideias. Então, eu pensei o seguinte: o que é que eu posso falar em 10 minutos que dê uma base para os alunos saberem de biologia antes das próximas aulas e para eles irem formulando na cabeça como se preparar para a área de naturais. Mas a gente ainda vai ter um aluno específico, né? Tu lembra, Andressa, quando é a data? Dia 17 de novembro vai ser um aluno específico só de naturais. Eu, Andressa, Jaqueline e todo mundo aqui só para falar sobre naturais, tá certo? Então, eu pensei o seguinte: quando eu busco na minha trajetória acadêmica quais são os pilares que sustentam meus conhecimentos de biologia? O significado do pilar mesmo, né? Quando você constrói um prédio, ele tem que ter uma base sólida, e sobre a base é que você constrói as outras coisas. E eu pensei em 3 pilares, porque 2 pilares não sustentam uma construção, é sempre necessário o terceiro pilar. Então, eu vou falar um pilar na evolução, um pilar na genética e um pilar na ecologia, que basicamente é o que cai de mais contextualizado na prova de biologia na área do Enem, porque quanto mais a gente está sofrendo com alguma coisa no mundo atual, aquela coisa com certeza vai cair no Enem. Então vamos começar pelos grandes nomes da evolução, né? Todo mundo já ouviu falar em algum lugar sobre Darwin. O coitadinho do Wallace chegou às mesmas conclusões ao mesmo tempo que o Darwin, num estudo individual, e ele nunca é lembrado. Então, a teoria da evolução, ela é criada, foi parida, por assim dizer, por Darwin e Wallace. Então, não quer dizer que ela parou ali. Começou com eles são os grandes nomes iniciais. Vamos fazer uma analogia. Imagine as divas pop. É a Madonna. Eu posso comparar com a Madonna para não cometer um crime pop aqui. Me diz aí, Rafael. Michael Jackson. Madonna e Michael Jackson. Eles são os ícones do pop que lançam tendência e deles surgem outras ideias. Vamos pensar nesse ponto. Então, as teorias da evolução surgem daqui. O que é que tem de mais importante para eu pensar em evolução? São 5 ideias, 5 ideiazinhas, que são as 5 ideias que dão a base das teorias evolutivas. Primeiro, todos os seres vivos variam. Então, se você tem irmãos, você é filho dos mesmos pais, só que você tem pequenas diferenças dos seus irmãos. E cada um tem uma habilidade específica. Se fosse no mundo natural, poderia ser que alguém tenha uma capacidade de sobrevivência maior do que os outros. Então, essa variação natural favorece a seleção daquele
que for melhor adaptado a uma característica. Primeiro ponto. Segundo ponto é a característica da herança. Então, se você tem uma característica que é benéfica, ela tem que ser passada para a sua descendência da alguma forma. Na época de Darwin, não se conhecia nada de hereditariedade. Quem descobriu isso é o nosso segundo pilar, que é o Mendel. Eles viveram na mesma época, foram para o mesmo evento e não se conheceram. Imagina se tivesse WhatsApp naquela época. Então, Darwin se perguntava como é que as características passavam dos pais para os filhos, mas ele não descobriu. Mas isso também estava dentro da teoria da evolução. O terceiro ponto é o principal, é o que mais a gente lembra, que é a seleção. Então, há a competição pelos recursos, então o mundo não é infinito, o mundo é uma bola fechada, desculpem terraplanistas, mas eu vou mostrar para vocês aqui sim. Então nada entra, nada sai, tudo é limitado, tudo tem que ser muito bem usado. E quando tem uma coisa em falta, você vai competir com aquela outra coisa, aquele outro ser vivo, que também quer o que você quer. Então, se você é mais adaptado, o ambiente vai selecionar o que tiver melhor, adaptado à condição, e esse vai sobreviver. Então, isso é a seleção. Não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais bonito. É o melhor adaptado naquele momento. O tempo também é essencial, então nada em evolução acontece rápido. A não ser que a gente estiver falando de vírus. Vírus ou bactérias que se reproduzem rapidamente, então a evolução pode acontecer rapidamente em seres simples. Como a gente está aqui todo mundo de máscara por causa de um ser vivo. Altair, eu não estou a máscara agora. Mas eu já estava te julgando, Altair, deixa antes. A gente está de máscara por causa de um ser vivo que ele meio que burla uma das leis da evolução, que é que ela demora muito tempo para acontecer. Quando o ser vivo é muito simples, DNA é pequeno, a mutação ocorre em uma semana, um dia. Então isso pode ser passado rapidamente, mas o normal é que demore milhares de anos. E o quinto e último ponto importante da teoria da evolução é a adaptação. Aquela característica que vai favorecer a sobrevivência dos indivíduos em determinado ambiente. Então pode ser... Eu nunca dei aula de máscara, é muito esquisito assim. Estou quase engolindo a máscara, abre a boca, ela entra e eu boto para fora e enfim. Uma adaptação, ela não é boa para todos os cenários. Então, uma nadadeira de um golfinho, ela é perfeita para dentro d'água, mas para fora d'água não. A adaptação, ela depende do contexto. Sempre pensei nisso. Não quer dizer que um guepardo, porque ele é veloz, porque ele é rápido, ele é um ser perfeito. Não, ele é bem adaptado para as condições que ele vive e assim sucessivamente. Pronto, falamos do primeiro pilar. Agora a gente entra no segundo pilar da biologia, que é esse monge aí, o Gregor Mendel, que fez um trabalho de escravo sozinho lá no mosteiro. Ele inventou de fazer reprodução de ervilhas e testar 7 características da ervilha e reproduzir uma geração, fazer cruzamento, reproduzir uma segunda geração, coletar e enumerar milhares e milhares de sementes. E ele fez tudo isso sozinho e descobriu as leis que regem a hereditariedade de todos os seres vivos do mundo. Sozinho, sem calculadora, sem computador, sem ajuda de ninguém, e ficou esquecido por mais de 10 anos até redescobrirem os seus achados e publicarem. Foram outros 3 cientistas que descobriram depois. Mas ele viveu na mesma época que o Darwin. Só que eles não se falaram, eles passaram no mesmo lugar, mas não se falaram. Se eles tivessem conversado nessa época, a gente estaria num nível de ciência, de medicina muito mais alto do que a gente está hoje, porque teríamos descobrido as mesmas coisas 20, 30 anos antes. Mas voltando aqui para os pilares da genética. Alguém lembra aí disso aí, da aula lá do início do ano? As leis de Mendel? Eu sei que não vão lembrar exatamente o que é, mas acho que primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, lá no fundinho da mente de vocês tem a minha voz falando pela videoaula, primeira lei, segunda lei. Só que me preocupa nesse caso é o pessoal do terceiro C, que só veio oficialmente para mim no final do segundo trimestre. Então, a partir desse mês a gente vai começar a revisar isso para todo mundo, tá certo? Para o pessoal do terceiro C não ser prejudicado nessa parte aqui. Então, o que é que o Mendel descobriu? Ele descobriu que tinha uma partícula no corpo de todos os seres vivos
que era passada de pai para filho, e essa partícula tinha características que marcavam informações e passavam para os descendentes. Mas ele precisava ver como é que isso funcionava, porque na época dele, o que imperava era a teoria da mistura, que dizia que o filho era a mistura do pai com a mãe. Não que dizia que o filho herdava algumas características do pai e algumas características da mãe. O filho ia sempre ser a média dos dois. Ele tem que mostrar que a característica era conservada de pai para filho. Então, a partir dos experimentos que ele fez, ele descobriu a primeira lei. Então, cada caractere ele é determinado por um par de fatores, que são os genes, que se separam na formação dos gametas. Acho que descarregou. Descarregou? Eu estou falando muito rápido, pessoal. Está dando para entender? Então, o que é que o Mendel descobriu? Sem microscópio, sem conseguir ver o DNA, ele descobriu que tinha algo dentro da célula que guardava informação e que era passada de pai para filho. Continuando daí. Ele propôs duas leis. A primeira é que essa característica era determinada por um par de fatores. Esses fatores são os genes. Então, um gene vem do seu pai, um gene vem da sua mãe. Eles se separam na formação dos gametas, indo um fator para cada par de gameta, que é, portanto, puro. Então, seu pai tem dois genes de uma característica, sua mãe tem dois genes. Na hora que se forma o gameta do seu pai e da sua mãe, esses genes se separam dos dois e vão se unir para formar o seu órgão com um pedaço do seu pai e um pedaço da sua mãe. E a segunda lei, ele vai se preocupar com várias características ao mesmo tempo. Ele pensou, mas eu tenho uma ervilhazinha que tem a flor lilás e o fruto dela é verde. Será que tem como eu ter uma ervilha de flor amarela com um fruto amarelo? Essas duas características vão juntas ou vão sozinhas, individualmente, na formação dos gametas? Ele fez outras dezenas de milhares de cruzamentos e descobriu que elas vão separadamente. Então, é isso que diz a segunda lei, que as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças das outras características. Então, isso se aplica a muitas características genéticas, tá? Mas não são para todas. Se os genes estiverem muito próximos, no mesmo cromossomo, eles vão acabar indo juntos, porque não tem como quebrar o cromossomo para separar os genes. Mas se eles estiverem em cromossomos diferentes, vai obedecer a segunda lei do Mendel, que é essa aqui. Por exemplo, se eu tenho cabelos ruivos e tenho os olhos azuis, eu só posso ter cabelos ruivos e olhos azuis? Não, porque os genes que determinam essas características estão em cromossomos diferentes e na formação dos gametas eles vão de forma aleatória ou para um ou para outro gameta para gerar um novo descendente. Então, isso aqui são os pontos base desse pilar que é a genética. Tá, mas onde é que entra a ecologia nessa história toda, que é o terceiro pilar? Eu já falei do pilar da evolução, do pilar da genética. Agora entra no pilar da ecologia. A ecologia nada mais é do que a biologia em movimento. A biologia é você olhando para o organismo. E a ecologia é você olhando o organismo se movimentar e exercer todas as suas funções. Eu esqueci das analogias, né? Podemos dizer que o Mendel é a Beyoncé da biologia. Ele é outro que traz uma outra vertente do pop. Eu estou fazendo analogia com o pop, tá bom? Agora a gente vai conhecer a Lady Gaga, que é uma outra vertente mais moderna, mais nova, porque a ecologia realmente é muito recente, ela tem menos de 50 anos, como uma ciência mais exata, mais estruturada. Então, muito da teoria da ecologia, ela ainda está se formando. Quem é que eu posso citar como os pais da ecologia? Tem aí a Lady Gaga e a Katy Perry do outro lado. No caso aqui é o Ernest Haeckel, que ele é daquela época que o pessoal era médico, artesão, filósofo, desenhista, escritor, e ele era isso tudo mesmo. Inclusive, se vocês colocarem o nome dele na internet, vai aparecer várias obras de arte, de ilustrações que ele fazia dos bichinhos que ele estudava. Inclusive saiu uma ilustração dele, esse caramujinho do lado dele aí. E do outro lado,
tem o Eugênio Warming, também que é um dos pais da ecologia, mas quem inventou a palavra ecologia foi o Haeckel. Mas o que é que a ecologia estuda? Se ela estuda a vida em movimento, ela vai estudar tudo o que está acontecendo dentro e ao redor de nós, porque dentro do seu intestino tem uma comunidade de seres vivos microscópicos, tem um ecossistema dentro de você, tem mais células de bactérias, de fungos e protozoários no seu corpo do que propriamente células suas. Então você andando é um ecossistema também. Existe ecologia nesse nível, mas também existe ecologia ao nível do planeta Terra inteiro. Então vamos ler aqui essa citação do que é ecologia. Eu retirei de um dos livros que eu usei para estudar, para fazer a prova do mestrado, que ele é um livro base de ecologia. Então, ecologia basicamente é o estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações que determina a distribuição e sua abundância. Então, você estuda onde eles estão e quantos são, e o que é que faz com que eles estejam ali e tenham aquela quantidade. E por trás disso tem muita teoria de ecologia, de genética, de evolução, então está tudo misturado aí no meio. Tá, mas eu falei esse monte de nomes de cientistas, de teorias, mas eu tenho que ficar louco tentando decorar quais são as letras que tem o nome do Haeckel, ou quais são as letras, qual foi o ano que o Darwin publicou o livro, ou porque o Mendel contou 10 milhões de ervilhas. Não. O que é mais importante é a interpretação de texto e senso crítico. Basicamente foi o que Rafael falou, que Simone falou, que os professores antes de mim falaram. Você, quando entra na parte de ciências naturais, você vai ter que ter uma base, que são esses 3 pilares, pensando em evolução, em genética e ecologia, mas as coisas se constroem sobre a base. Então, você vai pensar como é que essas coisas conversam com as coisas que eu falei agora. Vou dar um exemplo. Isso é uma questão do Enem do ano passado, da área de ciências naturais. Então, a gente vai destrinchar essa questão aqui em partes e tentar ver as bases da biologia por trás dela. Às vezes, tem mistura com bases de física e com bases de química. Então, se você consegue ler o mundo que está por trás daquela história, fica mais fácil de você interpretar. Uma outra dica que eu dou é: sempre desconfie de coisas que são muito definitivas. Por exemplo, as coisas nunca acontecem desse jeito, ou sempre acontecem desse jeito. Tudo que for muito extremo, em alternativa, desconfie que aquilo está errado. Porque na biologia a gente não fala assim, a gente não tem certezas. A gente tem dúvidas e pesquisa essas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro tem a pergunta e no outro slide tem as alternativas. Vamos ver com paciência. Outra coisa. Tem aqui um gráfico. Quando você vê um gráfico em biologia, imagine que você está assistindo um filme. Quando você está assistindo um filme, tudo que tem naquele cenário foi planejado. Nada está ali por acaso. Então, tudo que tem aqui é informação. Então, vamos à interpretação da questão. Uma população, no momento A, que é aqui, essa bolotinha no A, sofre um isolamento em 2 populações. Então, imagine que é uma ilha que, por algum evento sísmico, se partiu em 2, que é essa linha reta bem no meio aqui. Então, ela se tornou em 2, que é o evento P, que é um fator de isolamento marcado pelo I. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, que é o momento C, representados nas figuras pelas tonalidades de cor. Eu falei algum termo até aí que tem a ver com alguns dos pilares da biologia que eu falei agora? Alguma palavrinha que lembre alguma coisa que eu já dei na aula de biologia? Isolamento de populações, fenótipo, genótipo, está misturando as coisas já aí. Então, o que é que entrou na ecologia? Eu tenho uma população que foi isolada em 2.
Então aí já entra migração, extinção, especiação. Houve mudança fenotípica e genotípica. Fenótipo é o que eu vejo, genótipo é o meu DNA. Então houve mudança no DNA das espécies e isso se expressou na característica delas. Isso está representado pelas cores. Uma população ficou cinza escuro, está vendo ali no C, perto do C, e outra população ficou branca. Ok. Seguindo, o posterior desaparecimento do fator de isolamento, então isso aqui desaparece depois com o passar do tempo. Aqui havia isolamento, sumiu o isolamento. Isso aqui é o tempo, aqui foi o início, aqui foi o final. Quando você tira o isolamento, como quando você quebra um muro, as populações elas podem voltar a interagir. E o que é que acontece ali no finalzinho? O posterior desaparecimento do fator de isolamento I, está ali marcado, pode levar no momento D. As situações D1, que é ali em cima, e D2. A representação indica que, no momento D, na situação, o que é que aconteceu? Então vamos às alternativas. A gente viu, voltando lá no tempo, uma grande ilha que foi partida em duas. Tinha a população de uma espécie na grande ilha, foi dividida em duas e foi isolada, não conseguiu mais se comunicar. E ela começou a mudar com o tempo. Uma população ficou cinza e outra continuou branca. E o que é que foi que aconteceu? Vamos voltar aqui para ver a tonalidade de cores. O exemplo de baixo é um cenário possível. O exemplo de cima é outro cenário. Veja que no cenário D1, quando as duas populações se reencontram, elas não se misturam. Está vendo que a cor do pedacinho pequeno continua escuro e do pedacinho grande continua clara? E no cenário 2, elas se misturam. Então o cinza fica num tom mais claro porque misturou com cinza escuro e claro. Então o que foi que aconteceu no final? O que é que está sendo falado de verdade nesse enunciado? Letra A. D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Foi isso que aconteceu? No evento D1 elas se separaram de novo por causa de uma barreira. Isso é verdade? A barreira deixou de existir, não foi isso? Já falou na questão. Então a gente já cancela essa alternativa. Letra B. D1 existe uma única população distribuída em gradiente. Isso é verdade? Tem uma população só que está distribuída igualmente por toda a área ou tem duas populações separadas ali, vendo o gráfico das cores de D1? Vocês acham que elas são misturadas ou separadas? D1 é esse aqui, ó. Eu não fiz nada, né? Eu vou trazer um galho de ar na próxima aula, está falhando tudo aqui. Essa aqui está misturada com isso aqui? Não. Elas estão próximas, mas elas continuam sendo diferentes. Isso está representado pela cor. Lembre da informação da questão. Então a gente já cancela o 2 também. A letra B. Letra C. Em D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. E aí? Elas estão juntas fisicamente, mas pelas cores eu estou vendo que elas não estão o quê? Cruzando. Olha a palavrinha-chave ali, isolamento reprodutivo. Aí eu já misturo ecologia com evolução. Duas espécies ficaram longe o tempo suficiente para não conseguirem mais reproduzir uma com a outra. Então se tornaram duas coisas diferentes. E isso está representado só por um gradiente de cinza. Está vendo que não tem teoria nenhuma? A professora Márcia já sabia, ela já levantou a mão ali quando eu li a C. Ela nem precisava ter lido sobre Darwin, Wallace, ver a analogia da Lady Gaga ou da Madonna, que ela já sabia a questão só por interpretação da imagem. Então prestem muita atenção nas informações que são trazidas por tudo na questão. Então o cenário faz parte também. Deu para entender isso aí que eu falei agora? Beleza, então guardem isso na cabeça de vocês. Aqui eu encerro a minha parte do espaço para a Andressa, e não me julgue porque eu chutei lá na parte do meu vestibular, que eu não sabia mesmo.
Obrigado, pessoal. Bem, gente, boa tarde. Primeiro eu quero dizer que é um prazer ver vocês pessoalmente, que a gente só se vê, né, por rede social. E eu quero dizer para vocês que o que eu venho trazer aqui hoje, eu vou falar bem breve, certo? Galinha de arruda, a gente tem prazer. Isso aí não viu. Vai ser no valor. Bem, eu primeiro quero perguntar para vocês se vocês já estão revisando os conteúdos de física. Tem alguém revisando já? Não, né? Certo. Então, eu vou trazer para vocês aqui, primeiro, pessoal, o que eu vou dizer para vocês, né, os principais conteúdos que estão mais na prova do Enem, é baseado num estudo de uma professora que eu conheço, certo? Então, a fonte de onde a gente pesquisa é muito importante, uma professora da UEPB. Então, ela fez a análise das provas do Enem e os conteúdos, o top 3 que eu vou dizer para vocês, né, os conteúdos que mais caem no Enem, e que vocês devem, assim, focar, já que vocês não começaram a estudar ainda, é mecânica, eletricidade e ondulatória. Então, tá com máscara chata. A mecânica é o conteúdo que a gente vê aonde? Lá no primeiro ano, certo? Então, a cinemática, dinâmica, gravitação, tudo aí está dentro da mecânica. A eletricidade já é um conteúdo, né, do terceiro ano. Então, vocês, assim, já tem mais, lembram, tá fresco na memória, eu acho. E o ondulatório é um conteúdo aí do segundo ano. Então, esse trio, principalmente para vocês que não começaram a estudar física, então esse conteúdo, né, mecânica, eletricidade e ondulatória, vai ajudar muito a vocês. Então, foca nesses 3 conteúdos, certo? E dentro desses 3 conteúdos, não estou dizendo que só vai cair esses 3 conteúdos, tá, pessoal? Mas são os conteúdos que mais caem, seguido de termologia, óptica, magnetismo e modelo, certo? Então, dentro desses 3 conteúdos, eu vou trazer para vocês também algumas dicas do que focar nesses conteúdos, certo? Então, quando a gente fala da parte da mecânica, a gente tem a cinemática e a dinâmica. A cinemática, ela vai pedir que vocês entendam as questões. As questões não, as equações. Certas equações que envolvem a cinemática. Porque uma equação, ela é o quê? Ela é uma frase, ela está te dizendo alguma coisa, está te dando informação. Então, o Enem, ele quer que você não decore, né? Decorar equações e mais equações. Porque na física a gente tem equações, certo? Na química a gente tem as fórmulas, na física a gente tem as equações. Então, a gente, né, tem que entender o que essas equações estão dizendo. Então, a cinemática, ela vai cobrar que você consiga entender elas. Na dinâmica, as leis de Newton. Então, como eu interpreto um fenômeno no meu cotidiano usando as leis de Newton, certo? Qual é a lei que eu explico porque meu corpo continua em movimento quando o carro é freado, justamente? Qual é a lei que eu posso explicar essa situação? Então, na dinâmica, as leis de Newton, o domínio dessas leis é muito importante. No segundo tópico, né, que é a eletricidade, a gente tem a eletrostática e a eletrodinâmica, certo? Na eletrostática, ele vai pedir de vocês que vocês entendam a diferença de força elétrica e campo elétrico. E na eletrodinâmica, a caracterização do quê? Dos circuitos, certo? E como esses circuitos, eles estão presentes no nosso cotidiano, ok? E na ondulatória, né, que é o último aí conteúdo que está caindo muito no Enem, é caracterizar os fenômenos ondulatórios em relação às ondas mecânicas e às ondas eletromagnéticas, né? Então, saber quais são as características de uma onda mecânica e uma onda eletromagnética, focar isso, entender como elas funcionam no nosso cotidiano e explicar principalmente os fenômenos do nosso dia a dia, baseado, né, nas características dessas ondas. E uma última dica, pessoal, que fica para qualquer conteúdo que vocês venham a estudar, é sempre explicar um fenômeno baseado na teoria. Você enxergar a teoria, você leu uma teoria e pensar qual situação do meu cotidiano eu posso ver essa teoria. Não posso explicar esse fenômeno, isso aqui, pela essa teoria, certo? A calorimetria. Por que quando eu
algo gelado, né, da geladeira e coloco em cima da mesa, passar um tempo ali, aquilo começa a derreter, o gelo começa a derreter. Por que aquilo acontece? Então eu tenho que entender, ver o fenômeno e explicar, né? Porque não é só decorar a equação da calorimetria, e sim entender o conceito, a teoria que está por trás, certo? Então, pessoal, eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, esse cronograma, né? Porque é um cronograma, na verdade. Principalmente vocês vão focar o quê? Vocês vão ver esse cronograma e vão pegar os 3 principais conteúdos, já que vocês não começaram a revisar ainda. Pega esses 3 conteúdos, vê o cronograma. E lá, em mecânica tem cinemática, tem introdução à cinemática, as equações, desenvolvimento. E você vai vendo a teoria, resolvendo exercícios, certo? E tentando buscar uma situação do seu cotidiano que aquilo ali esteja aplicado, certo? Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês. Espero, minha fala é breve, mas espero que tenha ajudado vocês pelo menos a sair daqui com esses três assuntos: mecânica, eletricidade e ondulatório. Se não começou a estudar ainda, então vocês comecem esse passo, certo? Por esses 3 conteúdos. Quero agradecer a presença de vocês e também a disposição da direção de fazer isso aqui, certo? Espero que vocês façam uma boa prova. Obrigada. Ele voltou a funcionar agora, olha a palhaçada. Sim, pessoal, dá a impressão que eu estava sem ar porque eu estava mesmo, eu estava engolindo a máscara aqui, então foi mal se ficou meio difícil de entender. Acho que não tinha falado ainda para tanta gente de máscara até agora. Obrigado, professor Sérgio e professor André.